difundir o conhecimento sobre a energia Reiki. É promover os benefícios da energia Reiki para a saúde da mente, do corpo e da paz do espírito através da terapia Reiki. Você pode encaminhar perguntas que elas poderão se converter em temas para as próximas semanas. Eu sou Antônio Vilas Boas, sou mestre em Reiki, o Uzui Reiki Ryoho, que é o Reiki tradicional. E a minha missão é ajudar as pessoas a se reconectarem consigo mesma, utilizando ferramentas energéticas, terapias vibracionais e transformar vidas e evoluir. Já a missão do Reiki é guiar para uma vida pacífica e feliz, curar o outro, melhorar a sua felicidade e a de nós mesmos. Essas são palavras do mestre Mikao Usui, o precursor do Reiki, há exatamente 100 anos, completa agora no mês de março. São 100 anos de caminhada do Reiki Usui. Fique aqui conosco, que nós traremos conteúdos para nós conhecermos melhor essa realidade. Nossa temática de hoje é levantar aqui uma questão. Por exemplo, eu fiz um levantamento aqui e vou te submeter para saber se você tem alguma vivência nisso. Dificuldade em ouvir o outro. Incapacidade de terminar tarefas e concluir projetos. Ausência de objetivos definidos e de planos para o futuro. Dificuldade em expressar sentimentos. Sensação de tédio e empatia, desmotivação, letargia. Também sentimento de vazio, dificuldade de ficar parado, desassossegado. Dificuldade de ficar sentado por longo período, né, que seja necessário. Falar excessivamente ou falar pouco. Dificuldade em aguardar sua vez, não ter a paciência adequada. Intromissão ou interrupção na conversa alheia. Veja que são sintomas aí, veja se você consegue se ver em alguma dessas questões. Porque a temática hoje passa por esses aspectos. Nós vamos trazer aqui hoje, aqui é próprio do espaço, é um lugar do encontro, do empirismo, do cotidiano com a ciência, a tradição, com a academia. Nós já fizemos aqui várias lives trazendo exatamente dessa temática, e nós vamos ver aqui hoje, né, a energia Reiki agindo na promoção do estado de flow e, por conseguinte, aumento de produtividade, de eficiência e satisfação, realização pessoal. Pode-lhe ser um termo tecnicamente estranho, pode ser conhecido, flow, fluxo, né? Mas, tecnicamente, o estado de flow, segundo o psicólogo Mihaly, e aí o sobrenome dele tem 80% de letras consoantes e 20% de letra maiúscula. Naturalmente, eu não vou saber pronunciar. Ele nasceu em 29 de setembro de 34 e falece em outubro de 21. Ele foi um psicólogo de origem croata, por isso que esse sobrenome, e ele criou o conceito psicológico de fluxo, que é um estado mental altamente focado. É aí onde surge aí os nossos interesses. É uma coisa que efetivamente pode interessar todos nós, desde que a gente se identifique com algum daqueles aspectos que foram listados aqui. Então, para definir, do ponto de vista desse cientista, o estado de flow é um estado mental em que pessoas que exercem uma atividade estão totalmente imersa em um sentimento de foco energizado, envolvimento pleno e prazer no processo de atividade. Essencialmente, o fluxo é caracterizado pela absorção completa
pelo que se executa. Veja que é um estado, né? Então, ele trata de uma condição momentânea, é um estado em que o cérebro atinge a eficiência máxima de concentração e de produtividade. Então, o estado de flow é o ápice do funcionamento cerebral. Então, o flow é um estado mental de funcionamento da mente, no qual há um envolvimento total e fluidez no processo de realização. Então, segundo esse cientista, o flow é o modo mais poderoso de colocar as emoções a serviço da performance e aprendizado. Então, você vê aí eficiência versus estado mental, dispersão, essa coisa toda. Então, esse é um conhecimento que a gente precisa se apropriar, porque todos nós passamos em algum grau de maior ou menor eficiência nesse estado mental, que é esse estado de produtividade máxima, a concentração maior. De modo que se desligue, não é? Enquanto você está nesse ápice, nesse estado de flow, não é? De modo que se desligue de qualquer distração que houver ao seu redor. No estado de flow, é concentração total. Não há dispersão em absoluto. Tá? Seja bem-vinda, Márcia. Tudo bem? É um prazer ter você aqui. Como é que a gente observa a ausência desse estado de flow? Primeiro é a falta de concentração. A falta de concentração é um fator que pode prejudicar muito a produtividade no trabalho ou no estudo. Exatamente essa falta de concentração é o deslocamento desse estado da ausência de flow, que é do fluxo energético, vital, emocional. A falta de foco é não conseguir passar muito tempo focado em uma tarefa, se distrair com facilidade, não se manter ali focado naquela concentração. Não conseguir terminar o que se iniciou, não ser finalista, ser empreendedor, mas nunca é finalista. Então, um estudo que foi publicado na revista científica Journal of Communication, não é? Pesquisadores da Universidade de Oxford, eles tentaram entender como conduzir o cérebro a esse estado. Então, cientificamente, foi feito um trabalho, e esse trabalho, os cientistas se valeram de jogadores de videogame, em torno de aproximadamente 150 jogadores. Eles foram colocados em atividade e foram provocados num processo de distração, né, para ver como que havia esse processo de concentração. Então, isso foi feito nesse sentido. A descoberta inicial levou os autores a compreender que o estado de flow, né, o fluxo, surge quando a pessoa está tão imersa em uma atividade que mal percebe qual a distração, mas também é capaz de completar essa tarefa com facilidade suficiente para não ficar frustrada. Para o cientista, o que chama a atenção e que leva ele a esse processo de estudo foi exatamente a lida com pessoas como artistas, pintores, pianistas, músicos, de um modo geral, quando, diante da adversidade, eles tinham um grau de concentração muito grande, tinham uma eficiência e estava imerso naquele processo, naquele projeto. Então, ele chama a atenção dele para isso, exatamente a capacidade. Então, o fluxo, naquele sentido, era de maximização do recurso e que, emocionalmente, havia uma ligação com a tarefa e não ficava sujeito à dispersão. Então, os cientistas perceberam que esses efeitos, principalmente, ele ocorre numa região do cérebro que ela é chamada
de executiva central, não é? Que também é conhecida como rede frontoparietal, que ele está associado à atenção focada e resolução de problemas complexos. Então, é nesse ponto aí que a ciência se concentra para exatamente alcançar a eficácia, a eficiência nesse sentido. Então, a concepção do fluxo do estado de flow, ele surge exatamente desta observação de tamanha dedicação. Então, quando você pega tanto o jogador de videogame quanto os artistas envolvidos naquelas tarefas, o que foi observado é que não havia neles uma dispersão, que os fatores externos, os gatilhos, o movimento no seu entorno, não era capaz de lhe mobilizar a ponto de tirar sua atenção. Então havia uma integridade, né? Havia integridade naquele ser nas suas multidimensões, tanto no movimento físico, no movimento mental e emocional. Então, não existe nesse momento um fator maior do que a sua própria obra capaz de fazer com que ele dispersasse. Então, esse era o ponto. Que esse, no nosso dia a dia, é uma coisa que mais nos acontece. São as distrações, que elas geralmente têm associação a fatos externos, a valores, o que é importante, o que não é para a gente, e nosso estado emocional. Então, claro que tecnicamente alcançar esse estado de flow é um esforço muito grande, você precisa ficar lá na montanha, meditando, fazendo, educando a mente para isso, num trabalho intenso de educação emocional, de inteligência, a inteligência emocional para lidar com as emoções e colocá-las a seu favor, colocá-las a serviço do seu empreendimento, da sua força. Então, isso é um trabalho que, no dia a dia, tem um certo nível de dificuldade diante da própria atualidade da conjuntura, né? Tanto do aspecto profissional, econômico, de saúde, aí as questões sanitárias que o mundo atravessa, a própria busca incessante por um lugar ao sol, leva-nos a um processo de dispersão naturalmente. Então, o reiki, ele entra como uma ferramenta capaz de pavimentar a estrada por onde esse fluxo acontece, que é exatamente derrubar as barreiras, as obstruções que são produzidas pelo nosso cotidiano, o estado emocional, as preocupações, essas coisas todas. Então, o reiki entra no processo de alinhamento, permitindo esse fluxo, aumentando a disponibilidade e a capacidade mental. Isso nos leva exatamente a um alto grau de eficácia que se compara exatamente ao estado de flow que o cientista nos aponta. Então, o reiki ele entra como uma ferramenta de harmonização emocional, psíquica, capaz de lhe proporcionar esse estado de flow enquanto você executa uma determinada tarefa. Isso porque o reiki é uma energia que traz à pessoa a reintegração, tira da dispersão como um todo, traz a integração do ser. Então, ele promove o equilíbrio, né, entre o corpo, a mente, né, a plenitude da energia, superando as dificuldades, inclusive as questões da lida com as condições do estado emocional. O reiki ele tem um outro aspecto que é reintegração. Ele promove a reintegração do estado mental para um funcionamento pleno. Ele permite que nós mergulhemos numa sensação de energização plena, não é? Nós nos colocamos por inteiro, uma presença real na nossa atividade.
Isso envolve, no total, uma fluidez de energia, uma fluência energética capaz dessa plenitude. Então, o reiki é um modo poderoso de colocar as emoções a serviço. Meu computador. Desculpa, desconectou. Então, o reiki é um modo poderoso de colocar as emoções a serviço da performance profissional, do processo de aprendizado. É uma ferramenta de harmonização. Ela produz essas condições de equilíbrio, de harmonia, que o nosso cotidiano vai desconstruindo com as intempéries, com os adventos que vai nos levando a esse confronto. Então, para que se entre nesse estado de flow, do manejo desse estado, o reiki ele entra como uma ação integrativa. Ele tem uma ação integrativa entre as suas diversas dimensões. Então, para isso é necessário que o terapeuta, na utilização do reiki, como o condicionamento para o alcance dessa eficiência máxima, é necessário que ele faça uma avaliação holística do cliente, de um modo geral, qual é a realidade desse seu cliente, né? Fazer uma avaliação das condições energéticas e em que nível, entender em que nível o reiki pode trabalhar. Então, você tem que ter um conhecimento, uma realidade, fazer uma radiografia do sujeito, uma anamnese, para permitir compreender o, o estado do sujeito, porque a partir daí você vai desenvolver protocolos capazes de superar as não conformidades, os bloqueios que são apresentados no campo energético desse sujeito. Então, aí você vai compreender o fluxo energético, né? Esse estado de bem-estar da pessoa, a que nível isso alcança. Então, você terá um fluxo energético de forma continuada, capaz de gerar a sensação, a percepção de bem-estar. Então, o terapeuta precisa de uma atenção especial para a identificação dos pontos, não é? Os pontos de estrangulamento, na estrutura energética do seu receptor da energia reiki. Este sujeito que se candidata a criar condições, a se habilitar a alcançar o estado pleno, o estado de flow. Aí eles perguntam, que protocolo de reiki deve ser adotado para que você alcance isso? Então, é como se fosse uma impressão digital. Cada um tem uma estrutura energética muito própria, muito particular, porque vai depender do seu conteúdo mental, do seu processo histórico, das suas emoções, como você lida com a sua própria contingência, com a sua própria vida. Então, cada sujeito, cada caso deve ser tratado particularmente para entender o estado, essa estrutura. Então, a partir de uma radiografia dessas condições, você deve levar em conta os pontos de desequilíbrio, os estrangulamentos, os adensamentos. E aí vai proporcionar um fluxo energético de integração multidimensional. Aí você vai integrar a parte física, funcional, né? A fisiologia, você vai para os aspectos emocionais, para os aspectos mentais, e você harmoniza, você cria uma simetria, você cria um fluxo entre essas dimensões. E aí você se habilita, né? Então, o que precisa dizer, o que precisa fazer, qual a prescrição em termos de você precisa fazer em termos de reiki? Eu acho que a gente tem que entender o reiki, no sentido do reiki, como um trabalho de prevenção, de equilíbrio, de harmonia, como uma terapêutica de prevenção, uma terapêutica de preservação da saúde física e mental.
porque ele vai trabalhar a permanência do bom funcionamento do fluxo energético. Então, a gente precisa ter como, digamos, como princípio, uma ideia básica de interagir com o Reiki como uma terapia vibracional na perspectiva preventiva. Não esperar você entrar em crise, ter as não conformidades ou desorganizar-se para buscar como se faz com a farmacologia. Não, o Reiki, você trabalha ele com a perspectiva da prevenção. Então, você não vai chegar ao ponto de entrar em crise. Porque depois que entra em crise, para sair, o trabalho é longo, é árduo, precisa de muito investimento, precisa de muito trabalho, porque você vai entrar na fase de correção, de consertação. Na prevenção, não. Não deixe acontecer. Então, você trabalhar de forma preventiva, essa frequência com que se trabalha o Reiki preventivamente, não é? Vai depender de cada um. Que seja a maior frequência possível. Não é? Então, para fazer esse trabalho, a gente precisa estar habilitado ao trabalho do Reiki, não é? Para ministrar, para canalizar a energia Reiki, usar o termo tecnicamente adequado, canalizar a energia Reiki. Então, a partir do nível 1, você já pode fazer isso, que são chamados o nível presencial, mas se você pretende entrar num trabalho mais complexo, como é o caso de criar condições para o estado de flow, é aconselhável que você busque o seu mestre para que discuta o encaminhamento do que se deve ser feito nesse sentido. Então, um trabalho que demanda carinho, né? Demanda atenção, dedicação. Então, essa temática a gente está prospectando aí de um aspecto comportamental, intelectual. O estado de flow é uma matéria que permeia a, a, a gestão empresarial, permeia a psicologia. Então, vários ramos demandantes, ramos de conhecimento, têm se apropriado desse conhecimento, que é o estado de flow, porque é atual. Ele vai proporcionar a sua eficiência máxima, que é uma busca que a gente faz hoje. E aí o Reiki, né, naturalmente, não poderia perder de vista, não é, esse conhecimento, porque ele funcionalmente, o Reiki é um fator de criação de condições funcionais do sistema humano, fisiológico, emocional e mental, condições mínimas necessárias para que você alcance essa dimensão máxima de produtividade e de eficiência. Ok? Então, estado de flow e Reiki, né? Eles se combinam muito bem pelas suas condições. E essa é a nossa conversa de hoje. Nós vamos ficando por aqui. Agradecer, né? Agradecer a todos que se fizeram presente, que passaram por aqui hoje. Alguns amigos ali, dá um tchauzinho ali. Né? Tá bom? Uma boa noite, muita paz a todos e ficamos por aqui. Namastê.